Paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre uma personagem muito corajosa e que serve de exemplo para nós. Nós vamos falar sobre Débora. Então, nosso tema hoje é Desperta, Débora. Então, Débora, ela também foi conhecida como mãe de Israel. A gente vai ler lá no capítulo 5 de Juízes, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Para a gente entender, então, um pouquinho do contexto ali onde viveu Débora, a gente precisa voltar um pouco na história. A gente vai voltar lá quando Deus dá uma orientação a Moisés, que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 23, versículo 32 e 33, que diz: Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Então, irmãs, lá em Canaã já habitava um povo, né? Então Deus deixou essa orientação para que, chegando lá, quando tomasse a terra, expulsasse todos que moravam ali. Então, lá já, quando Josué tomou a primeira cidade em Jericó, já devia ser feito isso, expulsar todos que morassem ali e não servir a nenhum outro Deus, né? Mas, desde a morte de Moisés e dos anciões, nasceu uma geração que não conhecia Deus. Então, eles desobedeceram esta ordem. Isso se encontra lá em Juízes, no capítulo 1, versículo 28, que diz: Quando Israel se tornou forte, impôs trabalho forçado aos cananeus, mas não os expulsaram completamente. Então Israel chegava ali e não expulsou, né? Na verdade, fez os cananeus de escravos. Mas esse povo cresceu, né? E aí Israel começou a fazer aliança com esse povo, né? E aí começaram a servir aos deuses deles. E aí toda vez que o povo, né, se corrompia, era oprimido, né, pelos cananeus. Mas Deus é tão misericordioso que ele nunca virou as costas, né, para Israel, mesmo ele sendo desobediente. Deus sempre encontrou um fiel, né? Em tempos, Deus levantava alguém, um valente, para acabar com aquela idolatria e livrar Israel dos inimigos. Mas toda vez o povo voltava a fazer alianças e adorar esses deuses, né? Toda vez o povo ficou nesse ciclo vicioso, né? Eles faziam aliança com os cananeus, adoravam aos deuses, e aí o que acontecia? Eles eram oprimidos pelos cananeus. Eles faziam um jugo pesado sobre eles, né? Porque eles estavam desobedecendo a Deus. Aí eles oravam, clamavam, Deus levantava alguém para ajudar, para levar o seu povo, mas quando tudo isso passava, depois de um tempo, eles voltavam a fazer as mesmas coisas. Então, nessa época, Deus levantava juízes, né? Mas esses juízes não eram como cortes, assim. Eles eram líderes, né? Libertadores, capacitados por Deus para julgar e orientar o povo sobre essas causas. E por mais ou menos 350 anos, teve 13 juízes, né? E um desses juízes, né, é a nossa personagem de hoje, a Débora. Débora, então, foi a quarta juíza. Então, quem era Débora? O nome de Débora significa abelha. Ela era uma profetisa, uma mulher corajosa, que praticamente organizou e levantou a resistência contra as investidas religiosas, culturais e políticas dos cananeus.
Então ela era uma profetisa, ela era mulher de Lapidote e ela foi uma juíza. Então lá, nossa história hoje ela vai se encontrar em Juízes no capítulo 4 e alguns versículos do capítulo 5. Então, como eu já tinha falado com as irmãs aqui, Israel, então, ele viveu essa opressão por 20 anos, né? Ali, então, existia um rei que se chamava Jabim e o seu comandante que se chamava Cícera, e seu exército era muito forte, né? Eles possuíam 90 carros de ferro, a Bíblia nos conta. Que eu pesquisei, essas seriam como carroças que eles colocavam espadas nas rodas. Então, quando eles iam para a guerra e passavam assim, aquelas espadas iam cortando os inimigos e eles iam vencendo as batalhas. Então, ali o rei Jabim, né, ele oprimia o povo de Israel. Então, Deus ele levanta Débora, né? Débora era da tribo de Efraim. Ela é a única mulher entre os juízes e a primeira a ser identificada como uma profetisa. Então, quando Deus levanta a Débora, né, Deus dá orientação para Débora, como que ela devia fazer para vencer ali o exército do rei Jabim. Então, ela devia chamar Baraque. Baraque devia estar à frente, né, desta guerra. Só que olha que interessante, ela chama Baraque, conta para ele o plano, e aí Baraque diz para ela: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então, olha que bênção, né? Baraque, na verdade, ele temeu, né? Mas ele tinha confiança em Débora porque sabia que Deus era com Débora. E eu fico pensando que bênção, né, essa história que a gente lê, porque na verdade Deus levanta duas mulheres para vencer nessa guerra. E então eu queria fazer uma observação aqui junto com as irmãs, né, que Jesus afirmou a igualdade de homem e mulher, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, Deus dá essas orientações, né? Então, de acordo com as condições de igualdade, nenhuma diferença existe entre homens e mulheres. São iguais como pessoas, mas diferentes em função. E essas funções, né, de homens e mulheres têm orientações lá em 1 Pedro 3. Então, é motivo da gente glorificar a Deus, porque assim como Deus usa os homens, ele também quer usar as mulheres. E a gente, às vezes, tenta entrar numa batalha que não é pra gente, né? Mas a gente vê uma luta desenfreada aí no mundo em que as mulheres lutam, né, por poder e posição, mas de um modo errado, querendo também subjugar os homens. E não é isso que Deus nos orienta, né? Deus, ele é maravilhoso, ele usa as mulheres também. Lá no Novo Testamento a gente vai ver muitas mulheres usadas, mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Então a gente não pode deixar essas coisas entrarem na nossa mente, né? Porque Satanás, ele faz isso porque ele sabe que quando ele consegue botar isso na cabeça de uma mulher, em que ela deve ter esse poder do modo que o mundo quer nos orientar, ele sabe que lá na frente ele não vai encontrar uma Débora que vai lutar pela família, ele não vai encontrar uma Débora no mundo espiritual que vai proteger, né, o seu lar. Então, quanto antes ele destruir uma mulher, melhor para ele. Mas a gente sabe que Deus fez homem e mulher para que eles, não para brigarem, mas para que juntos eles fossem uma arma poderosa contra o inferno, né? Mas
um homem e uma mulher que se unem e conseguem levar a sua família para perto de Deus, é uma bênção, e é esse o propósito de Deus. Amém? Então ali, Débora e Baraque, né, vão para a batalha. Eles sobem lá no alto do Monte Tabor, com 10 mil soldados, e ali eles ficam se preparando para a guerra. O que acontece? Cícera fica sabendo disso e ele pega os seus soldados e os 900 carros de ferro e eles ficam ali na planície do morro, esperando Baraque descer. E eles tinham certeza que eles iam ganhar aquela guerra, né? Só que Deus já tinha determinado que ele ia dar vitória para o seu povo. Então ali, quando o Baraque desce e começa a exterminar ali o exército de Jabim, o comandante Cícera, ele vê todo o seu povo morrendo ali e ele foge. E quando ele foge, está saindo uma mulher da sua tenda que ampara ele. Essa mulher se chama Jael. Então, Jael, ela era mulher de Éber. E Éber pertencia a um povo nômade denominado queneus, os quais andavam associados com Israel desde os tempos de Êxodo. Então, ali quando Cícera entra na tenda de Jael, né? Jael é muito estrategista, mas na frente a gente vai falar sobre isso, né? Ela mata Cícera. E assim se cumpre a palavra de Deus que diz que Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. E assim, né, eles vencem aquela batalha contra os cananeus. E Débora e Baraque, eles fazem uma canção muito bonita, né, que conta bastante da história, que se encontra no capítulo 5. Quando as irmãs tiverem um tempo, leiam, vai ser muito edificante para as irmãs também. Mas eu queria ressaltar o versículo 31 e 32, que diz assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Então, depois dessa vitória, existiu 40 anos de paz. E essa, resumida assim, né, essa é a história de Débora. Mas eu queria trazer um pouquinho a mais para vocês que Deus me passou sobre essa história. Então, eu queria dizer para vocês: desperta, Débora, né? Seja uma Débora, desperte essa força, né, de lutar contra aquilo que está errado na sua família, no seu trabalho, onde for, que Deus possa olhar e pode dizer: não, existe uma mulher corajosa, existe uma mulher que eu posso usar lá naquele lugar, né? Então te levanta como uma Débora para te vencer as guerras, para o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Que a gente possa se levantar com fé, né? Como uma profetisa, como Débora. E quando vier assim as tribulações, né, irmãs, quando você estiver lá no meio das enfermidades, que você possa dizer: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Quando tu passar por aquele medo, pela aquela angústia, né? Te levanta e diga: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quando você estiver passando, de repente, por essa crise econômica, né? Que você possa recitar com convicção aquilo que diz lá em Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais que as aves? De repente você aí que ainda não tem a sua família juntinho contigo adorando ao Senhor, e muitas vezes Satanás acusa essas coisas, né? Mas que você se levante e proclame com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então Débora era profetisa, mulher de Lapidote e julgava Israel naquele tempo. Então eu queria dizer para as irmãs assim, que você não tenha medo de fazer aquilo que Deus te chamou, sabe? Às vezes a gente fica pensando, mas o que fulano vai pensar, o que o outro vai dizer. Débora, ela não se importou com isso, ela se levantou, né? Deus viu o coração e viu que ela era fiel e ela disse sim. Mas se a gente pensar aquela época de Débora em que a mulher não tinha valor, não podia ter voz, vocês acham que muitos não julgaram, não falaram mal por ela ser mulher e estar na frente desse trabalho? Mas ela não se importou porque ela sabia quem chamou ela e ela sabia o que ela tinha que fazer. Então, assim, não tenha medo de fazer o que Deus te chamou. Não tenha medo, não se desmotive porque alguém possa falar de você, porque de repente você não tem o padrão daquilo que as pessoas acham que deve ser para aquela função. Então faça aquilo que Deus te chamou. Se é cantar, cante, né? Se evangelizar, evangelize. Se de repente você tem prazer em limpar a casa do Senhor, deixar tudo organizado, faça com amor. Se é falar a palavra de Deus, faça, mas não tenha medo, não pare porque alguém vai dizer. Não, você sabe quem lhe chamou e você sabe para que ele te chamou, então não tenha medo, faça. Escuto muitas vezes, eu até entendo, irmãs, porque a gente se sente insegura, tem medo, né? Eu vejo muitas vezes irmãs que vão pregar e dizem, eu não sei, eu não sou. Não deixa o inimigo botar isso na tua mente, não. Você é chamada por Deus, você é capacitada, você tem o Espírito Santo, não faça isso, sabe? Deus te chamou e esse é o nosso tempo que Deus tem usado para nos despertar. Eu vejo que bênção, que maravilha, as palavras, os louvores que as irmãs põem, e eu fico maravilhada, porque a maioria de nós é bem quietinha, bem envergonhada, quase não sobe no púlpito, né? Mas coisa preciosa que tem saído de vocês, irmãs. Isso é dom de Deus, então não deixe o inimigo botar na tua cabeça que você não é, ou que você é incapaz. Não te levanta hoje como uma Débora e diga, não, eu sou, Deus está comigo e eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, ressaltando novamente, não tenha medo de fazer o que Deus tem lhe chamado para fazer. Então, a história também de Débora vai nos contar que ela ficava debaixo de uma palmeira, né? E ali as pessoas iam até Débora para que ela orientasse, para que ela julgasse alguma coisa. Então, a palmeira de Débora representa a sua história com Deus, né? Então, que a gente também possa ter a nossa palmeira, né? Que a gente não seja mais insegura. Muitas vezes, mas a gente quer ficar debaixo da sombra da palmeira de alguém, né? Eu sei, eu também já fui assim, porque a gente tem medo de ir para frente da batalha, porque às vezes a batalha traz feridas e a gente às vezes não quer isso para a gente. Mas a gente precisa ter uma experiência com Deus, tu precisa ter a tua própria história com Deus. Então a gente não pode ficar à sombra da palmeira de ninguém, né? A gente tem que ter a nossa própria palmeira, né? Então enfrente teu medo, não tenha, você vai vencer, Deus vai te ajudar, né? Então eu queria destacar, irmãs, que a palmeira, né? Débora ficava ali debaixo da palmeira, então o lugar não pode servir de pretexto para ninguém, nem sempre vai ser o púlpito, né? Isso às vezes é um lugar bem almejado por muitos, mas existe muitos lugares que Deus pode nos usar, né? Existe lá o teu trabalho, existe a tua família, existe tantos lugares que Deus pode te usar,
não é só no púlpito, então que a gente possa, né, se alguém tem isso na mente, que possa sair hoje, em nome de Jesus, que a palmeira não sirva, né, de pretexto. Palmeira mostra para nós que qualquer lugar a gente pode fazer um lugar de adoração, um lugar que a gente possa atender uma pessoa, um lugar que a gente possa levar a palavra de Deus. Então, como eu disse, às vezes a nossa palmeira vai ser lá no nosso trabalho, às vezes a nossa palmeira vai ser no meio das nossas famílias, a nossa palmeira vai ser os nossos filhos, lá que nós vamos receber eles, é lá que nós vamos orientar eles. Então, o lugar, ele não serve de pretexto, né? Qualquer lugar você pode exercer o teu ministério. Ali vai nos contar também que essa palmeira, que foi identificada como palmeira de Débora, ela ficava entre Ramã e Betel, que era uma região montanhosa, né? Então Deus também quer te colocar em lugares altos, né? Deus também tem isso para você. Ele tem prazer em abençoar os seus servos, ele tem prazer naquele que se coloca na brecha. Então, às vezes a gente fica envergonhada, né? Mas às vezes Deus começa a crescer o ministério de alguém, às vezes a pessoa fica meio assim, mas não, Deus quer isso. Se esse é o teu tempo, viva esse tempo que Deus tem te chamado. Então, como eu disse, era uma região montanhosa. Mas então as pessoas subiam até Débora, né? Então, assim, irmãs, que as pessoas, em meio à dificuldade, elas também possam querer lhe procurar, porque ela sabe que de você tem doçura, que acima de tudo você tem virtude, você tem uma palavra, e não é qualquer palavra, você tem a palavra de Deus. Então que você possa, né, sempre ter algo para falar para alguém. Assim como Débora, né, as pessoas subiam para falar com Débora. Que as pessoas possam ter certezas que estão à sua volta, saber, não, eu vou lá na casa da irmã tal, porque eu sei que ela pode me ajudar. Sabe, que as pessoas, você passe isso, que elas se sintam tão bem, que elas sabem que Deus está na tua vida, que elas queiram te procurar também. Então, né, te levanta, Débora, né? Te levanta como uma mulher corajosa, uma mulher que não tem medo, uma mulher que não aceita a destruição do seu lar, do seu povo, porque sabe que sobre eles Deus lançou bênção e promessas maravilhosas. Então, não te acomoda, levanta, vai para a guerra. Eu queria falar também um pouquinho de Jael, né? Ela é uma mulher estrategista, né, irmãs? Por quê? Porque quando ela viu Cícera ali e ela abrigou ele na sua tenda, ela não foi, ela podia ficar com raiva, né, dele e partir para a briga, mas se ela fosse assim, ela perderia, porque ele era um comandante do exército, né? Então ali ela agiu com estratégia, né? Ela manda ele entrar, ele pede água, né? Ele diz para ela que tá com sede, que queria água. E ela disse: "Não, eu tenho leite". Então ela dá o melhor ainda para ele, né? Ela disse: "Deita aqui". Ela cobre ele descansa, né? Porque certamente se sentiu seguro naquele lugar, tirou as armas, né? Então, quando ele deitou ali, se desarmou, ela foi lá, pegou um martelo e uma estaca, né? E ela tinha que ser certeira, ela não podia errar, porque se ela errasse, ele podia, né, derrotar ela, porque ele era um comandante do exército. E ela foi ali, pegou aquele martelo, aquele estaca, e com toda a força, ela foi na fonte dele. E ali ela matou ele, né? Então aqui também fica para nós, né, que a gente haja com estratégia. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Mas eu tô falando aqui para vocês, mas eu também tô no mesmo processo. Deus, né, vai me limpando, vai me ajudando. E muitas vezes eu já agi no impulso. E o que acontecia eu me dava mal, né?
porque não é assim que a gente deve lutar as guerras, né? Então, assim, não haja com impulso, né? Lá no meio dos teus filhos, como é que você tem tratado as questões com teu esposo, como é que tu tem tratado, com aquelas pessoas que te maldizem, como é que tu tem tratado, né, irmãs? Então vamos vigiar aí, né? Pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente não haja no impulso, né? Que a gente tenha estratégia contra o nosso inimigo, né? Que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Então muitas vezes a gente deixa, né? Aquela raiva subir, mas que não a gente possa ter uma estratégia, né? Então não haja com impulso, crie estratégia para lutar contra o teu inimigo. Se aliem com aquelas armas poderosas que são o jejum, a oração, a palavra de Deus, né? Que vai nos trazer muita sabedoria. Então, que se levante hoje mulheres como Débora, com doçura, cheias da presença de Deus, e como Jael, mulheres estrategistas, mulheres com estratégia contra o inferno. Então, queridas irmãs, isso que eu tinha para passar para vocês hoje, a história de Débora, né, que pode nos deixar aí uma mulher que se levantou, não teve medo do que as pessoas poderiam falar dela, porque ela sabia que Deus a chamou, né? Uma mulher sábia que se sentava à beira de uma palmeira e ali recebia as pessoas para orientá-la, para orientar as pessoas, uma mulher que foi para frente da batalha, né? Mas que a gente possa se inspirar em Débora, que a gente se levante, né? Às vezes a gente vê, tem muitos problemas, confusões, e a gente vai se calando, a gente vai deixando, mas não, que hoje Deus te levante para te lutar contra isso, que você não se sinta mais incapaz de fazer as coisas, porque Deus te chamou e Ele tem te capacitado para isso, né? Que a gente possa aprender com Jael, né? Que a gente não vá para a luta na carne, que a gente possa ter a estratégia com Deus, tá bom, queridas irmãs? Eu aprendi bastante com essa história, né? Falando aqui para vocês também, estudando, aprendi muita coisa. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos encher da sua graça. Amém? Um beijo para vocês.